Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conexão UFCG. Hoje nós vamos entrevistar o professor Alarcon Agraduol, da Unidade Acadêmica de História, e vamos falar sobre a história de Campina Grande. Bem-vindo, professor. Opa, muito grato pelo convite, estou à sua disposição. Professor, um dos marcos históricos de Campina Grande é a chegada do trem em 1907, né? A gente pode citá-lo como o grande transformador social e econômico da cidade. Como é que você poderia exemplificar, né, as grandes transformações que resultaram da chegada do trem? Campina é uma cidade que é marcada por chegadas mesmo. Essa é uma questão que é recorrente. Campina já começa, segundo a historiografia, com a chegada dos sertanistas aqui nessa região no século XVIII. E quando eu digo chegada, quero dizer justamente que já havia aqui todo um conjunto de organizações sociais e um meio ambiente relativamente ordenado quando os sertanistas chegam capitaneados aí pelo Teodósio de Oliveira Ledo. No começo do século XX existe outra chegada que é essa do trem. Quer dizer, o trem chega em Campina Grande como uma das formas daquele momento do capitalismo internacional. Campina Grande é uma cidade que sempre foi de passagem, sempre em função da posição geográfica, ela sempre foi utilizada como um ponto de intersecção de rotas. E a dinâmica do comércio de algodão no começo do século XX exigia o que a gente chamaria hoje de uma otimização do fluxo da mercadoria. Isso não era possível naquele momento a não ser através do trem. E é isso que a opção das elites locais é justamente por isso, fazer o prolongamento das ferrovias que já existiam pelo Nordeste, já desde o século XIX, com a estação ferroviária de Campina. Essa estação, o que é que ela faz? Quer dizer, ela consolida esse papel de entreposto comercial da cidade com todos os desdobramentos que se pode imaginar. Quer dizer, vai circular mais capital, você vai ter mais pessoas endinheiradas, pelo menos no seio da elite campinense, e vai levar a transformações urbanísticas, novos modelos de casa, novas formas de morar, inclusive. Vai haver mudança na estrutura das ruas da cidade, vai haver mudança no comércio. Então, para aquele momento, realmente é uma inflexão considerável. Inclusive teve uma saga, né, para poder trazer a linha até aqui, porque originalmente não estava planejado, né, a chegada dele aqui, né? Tem uma expressão que a gente de história usa com muito cuidado, mas eu vou usar agora para ser rápido. Como sempre, toda mudança envolve disputa. Uhum. Então, os grupos políticos e econômicos que tinham interesse na alocação desse posto específico da ferrovia em Campina Grande lutaram com todas as armas que tinham, todas as influências possíveis para que esse entreposto ferroviário viesse para Campina. E quem tinha interesse em que a ferrovia seguisse outro caminho, as elites locais de outras cidades, de outras regiões, que preferiam que a rota seguisse outro trajeto, também fizeram o movimento. No meu entendimento, por que é que Campina, vamos dizer assim, vence a disputa? Porque ficou mais viável para o fluxo de capital relacionado ao algodão naquele momento fazer a via por aqui. As rotas todas que já circulavam, de certa maneira, por Campina, ou que se mostravam como viáveis para circular por Campina Grande, elas se mostraram mais lucrativas. E aí Campina, vamos dizer assim, ganha a batalha. Uhum. Enquanto que outros lugares, naquele momento, não conseguiram se articular desse jeito. Professor, seguindo essa linha, digamos esse mesmo trilho, o que vem aí na sua expectativa com o VLT? É interessante porque é o mesmo trilho mesmo, né? Porque assim, Campina ao longo do século XX viu a malha ferroviária crescer muito, né? Campina se transformou num entreposto, vamos dizer assim, num ponto de cruzamento e de começo de rota durante todo o século XX, até o ponto em que essas rotas são interrompidas, né? O Brasil fez uma escolha já desde os anos 50 do século XX, priorizando o transporte rodoviário em detrimento do transporte ferroviário. Isso fez com que a rede ferroviária naufragasse, vamos dizer assim. E Campina ainda hoje tem uma malha ferroviária extensa e muito presente ao longo do corpo da cidade, abandonada. Essa malha ferroviária, ela tem nas margens dela o terra, que é de propriedade do Estado, e que é a terra que não pode ser ocupada por razões de segurança em função do tipo de transporte. Nos últimos anos, 40, 50 anos, essas terras são ocupadas, né? Campina tem um déficit habitacional gigantesco que nunca foi resolvido, talvez nunca tenha sido enfrentado da forma adequada. Então, muitas famílias, ou naturais da cidade, ou trazidas para cá pelos fluxos migratórios, construíram as casas nessas zonas todas que estão na margem da ferrovia.
E a construção dessas habitações é comum, como em todos os lugares do mundo, tem relações de vizinhança, relações de comércio, relações de aprendizagem, de vida, tudo. E essas famílias estão em pânico, inclusive, porque provavelmente serão deslocadas quando o VLT chegar, porque a ideia é que o VLT chegue em Campina e aproveite essa malha que já existe, por razões de economicidade. Se não me engano, já começou, né, o trabalho. O trabalho já está bem encaminhado, já tem a parte inicial de projeção e de construção de cenário já está bem adiantada e a própria intervenção urbana já está começando. E há um movimento de questionamento sobre isso, porque até onde eu sei, eu posso estar enganado, mas até onde eu sei, eu tenho procurado me informar disso, não houve por parte do poder público, municipal, estadual ou federal, uma proposição consistente de alocação dessas pessoas. Então, há uma insegurança muito grande e isso é uma coisa que vai precisar ser resolvida, porque o VLT é uma solução de transporte muito boa, é uma solução de transporte que promete ser muito eficiente e baratear o custo do deslocamento das pessoas, que é muito alto e que leva também a uma perda de tempo muito grande em Campina. Mas é preciso entender que não é só isso. A vida de uma cidade não é só isso. A vida de uma cidade não é só fluxo de dinheiro. A vida de uma cidade é fluxo de vida. Essas pessoas precisam ter segurança de para onde vão, de como é que vão recompor sua vida, porque tem relações de amizade, de parentesco, de vizinhança, de relações sociais intensas que foram montadas nas últimas décadas e que vão precisar ser recompostas na medida que essas pessoas venham a ser distribuídas por outros lugares da cidade, que inclusive ninguém sabe muito bem para onde vão ser, né? Para onde vão ser levadas. Pelo que eu entendi, o VLT vai trazer uma nova organização, digamos, estrutural à cidade, né? Vamos dizer, uma reurbanização, seria nessa linha. Então, dentro desse olhar aí das evoluções, involuções e revoluções dessa arquitetura urbana, dentro da sua leitura aí, qual foi um gestor, um prefeito de destaque para essas grandes transformações de Campina? Deixa eu dizer só duas coisas acerca da sua pergunta. A primeira é, sim, o VLT provavelmente vai mudar o tecido urbano de Campina Grande, pelo menos para quem não tem carro. Né? Porque para as pessoas em Campina Grande que dispõem do carro particular, vamos dizer assim, do automóvel particular, o transporte já está mais ou menos resolvido. As demandas das pessoas que têm carro são estacionamento e um problema ou outro de fluxo. Mas a imensa quantidade de pessoas que moram em Campina Grande, como em todos os lugares do país, é de pessoas que dependem do transporte público. E essas pessoas têm um tempo colonizado pelo transporte público, têm uma perspectiva de deslocamento, um jeito de se distribuir pela cidade que vai ser alterado pelo VLT. Né? Todas as vezes que uma cidade enfrenta uma transformação na lógica do transporte, a cidade se transforma em termos de urbanização propriamente dita. Essa é uma questão. No caso do VLT ainda tem esse agregado a mais, que eu mencionei ainda agora há pouco, que é a ideia de que pessoas vão ter que mudar de canto, mudar de casa, mudar de bairro, ninguém sabe muito bem. O que é uma coisa que qualquer pessoa pode imaginar isso, fazer um esforço de pensar 2 minutos, o que significaria isso? Você mora no mesmo lugar há 30, 40, 50 anos, sua família mora ali, você construiu todos os seus laços, e de repente, por uma decisão que não é sua, você vai ter que sair. Essa é uma questão. Com relação à segunda parte da pergunta, é assim, para a gente de história, é sempre muito difícil eleger um período por qualquer razão que seja. Né? Existem muitas tendências dentro do campo historiográfico que discutem muito isso. Então, a gente sempre fica pensando, quer dizer, qual é a escala que a gente vai usar para demarcar um governo, ou uma gestão, ou um personagem, ou uma época, como sendo de maior destaque. Eu acho que talvez a forma mais adequada, menos danosa, seja pensar em termos de impacto. Né? Então, assim, qual é a gestão, se a gente fosse pensar a história da cidade em termos das gestões, qual é a gestão que produziu um impacto urbanístico? Qual é a gestão, dentre tantas, que produziu uma mudança do rosto da cidade? Há muitas. Né? Eu tenho gostado muito de chamar a atenção. Tem um livro publicado a partir de um trabalho de pesquisa aqui do programa de pós-graduação em História aqui da Federal, um livro chamado Sonhos Urbanos, o Parque do Açude Novo e a Reconstrução da Alma Campinense, de Catiúcia Catão de Souza, que é um livro que coloca em evidência uma gestão que também, na minha opinião, ela foi muito interessante, que é a gestão de um interventor federal, quer dizer, uma pessoa que não foi eleita democraticamente para governar a cidade, é uma pessoa que foi indicada pela ditadura para governar a cidade, que é o Dr. Luiz Mota Filho. É um empresário, né, faleceu agora recentemente. O Dr. Luiz ele é um engenheiro, né, que tem uma ligação muito forte com as empresas da família. E no auge da ditadura, Campina Grande era vista como uma cidade
como é que eu posso dizer, perigosa para a ditadura, era uma cidade média, de relevo, de importância econômica, cultural, política. Então, como aconteceu em inúmeras cidades do Brasil, a ditadura faz uma intervenção. Um dos interventores é justamente o Dr. Luiz Mota. Ele vai governar a cidade, né? Não tem oposição, não tem legislativo, ele é um interventor, ele tem todos os poderes. E o que é que o Dr. Luiz Mota faz? Ele se cerca de uma equipe de tecnocratas, isso é muito a cara da ditadura da época, tem uma crença absoluta na tecnocracia. Ele se cerca de um conjunto de especialistas, demógrafos, sociólogos, geógrafos, urbanistas, economistas, e ele planeja uma cidade diferente. Então, e é isso que ele consegue fazer. Ele consegue não só fazer um planejamento para a cidade, deixar documentos sobre a cidade muito, muito precisos e muito minuciosos sobre a cidade. Ele faz um diagnóstico muito cuidadoso da cidade, e um prognóstico também muito cuidadoso da cidade, a cidade na curta duração, na média duração, na longa duração. Como ainda ele tem tempo ainda na gestão dele de fazer intervenções na cidade e deixar intervenções prontas para o futuro. Quanto tempo ele ficou? Dr. Luiz foi interventor aqui, eu acho que por volta de 3 anos. Eu acho que não dá isso. Eu não me lembro do período com precisão, mas é interventor por volta de 3 anos, eu acho. Mas aí eu acho que tem essas 3 grandes marcas do governo do Dr. Luiz. Ele é capaz de fazer o diagnóstico, ele é capaz de fazer uma intervenção no corpo da cidade e ele é capaz de deixar uma intervenção planejada e já em processo de execução, que é o que vai acontecer no governo seguinte do Evaldo Cruz. Então, só para dar uma ideia, o Luiz Mota Filho é a pessoa que inventa o Parque do Açude Novo. Quando a gente diz ele inventa o Parque do Açude Novo, não é somente uma inscrição geográfica, é uma transformação de um espaço. E é, ao mesmo tempo, uma tentativa de dizer à cidade de Campina Grande que ela precisa encontrar para si própria, por isso que o nome desse livro é A Invenção da Alma Campinense, porque isso é um enunciado da época, é a ideia de que a cidade ela precisa se pensar de novo, ela precisa encontrar uma nova alma para si. Sabe? Eu acho isso uma coisa muito interessante por parte dessa gestão, porque a ideia explícita de que a cidade ela não precisa somente mudar uma estrutura física qualquer, mas ela precisa mudar a si própria, ela precisa se pensar de outra forma. Ela precisa redefinir o que é o centro, ela precisa redefinir o que são os espaços que são prioritários, porque é que arte, cultura, lazer são importantes. Né? Quando você fala aí do repensar o centro, houve uma transformação causada por Wernher Vanderlei, né? Que é aí realmente mudou radicalmente a configuração urbana, digamos assim, do centro da cidade. Né? A gestão do Wernher Vanderlei ela tem essa marca realmente. É uma gestão dos anos 40 que muda algumas ruas do centro. E o que é que significa a mudança do Wernher Vanderlei? Quer dizer, é você estabelecer códigos de ocupação do solo urbano no centro. Então, você modifica a métrica das ruas, você modifica a métrica das calçadas, o distanciamento entre pedestre e transportes, e automóveis já. Você modifica a estrutura possível das construções no centro. Uma questão que é muito, muito vista na gestão de Wernher é que, assim, a transformação que o Wernher propõe, ela é uma transformação de adequação da cidade a um modelo, a uma visibilidade da cidade, do centro da cidade, evidentemente, ao padrão que se chamava na época de moderno. Então, o que era a modernidade? O Art Deco. Exatamente. O que é a modernidade para os anos 40? Quer dizer, você tem um padrão arquitetônico que se repita o centro inteiro, né, e que remeta aos ideais que naquele tempo eram os ideais de moderno, que é a limpeza, a eficiência, né, é o culto a uma imagem mais ou menos homogênea de cidade, etc. Muitos prefeitos, ao longo do tempo, vão tentar imprimir um rosto para a cidade também, muita gestão. Né? Isso é relativamente comum à gestão municipal. No caso do governo Wernher, tem as marcas da modernização capitalista de sempre, né? Que é uma violência extrema contra as populações mais pobres, um desrespeito completo à direito de propriedade. Quer dizer, o bota abaixo de Wernher, que é muito parecido com o bota abaixo de outras cidades, o modelo mais famoso do Brasil é o do Rio, mas o modelo de Campinas não é muito diferente. É a ideia de que nada é prioritário a não ser a vontade da prefeitura em fazer uma transformação que leve à reconfiguração do que é visível. Inclusive com a derrubada de um casario antigo. Né? E é uma derrubada interessada também, não é uma derrubada abstrata, assim, genérica, não. Né? Grande parte do que é derrubado na gestão de Wernher remete ao passado colonial e escravista. Tem também uma tentativa de apagar a ideia de que Campina Grande foi uma cidade como todas as outras que a elite dela acumulou capital através do trabalho escravo. Então, quase todas as marcas
urbanas do centro da cidade que remetessem à escravidão foram colocadas abaixo. Tem um exemplo que eu acho assim, o mais limite possível, que é o Vergniaud não era católico, todo mundo deve imaginar, os anos 40 era uma época ainda de muita força da Igreja Católica no Brasil. O Vergniaud não era católico, mas quase todo mundo das elites com que ele interagia pertencia à Igreja Católica. E o Vergniaud foi capaz de intervir na dinâmica da Igreja Católica. Quer dizer, Campina tinha uma igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é uma devoção associada à escravidão. Na verdade, Nossa Senhora se diz assim, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Era a santa que o clero cedeu. Era a igreja onde os escravos poderiam frequentar. É a igreja que é o prédio, vamos dizer assim, para diferenciar, né? É o prédio que a Igreja Católica permitia que a escravaria ocupasse, né? Que a escravaria circulasse. Claro que com uma série de limites, de controle, mas era a devoção que era permitida para a escravaria. Quando eu digo permitida, é uma ironia, né? Entre aspas e tudo mais. Mas aí a gestão de Vergniaud, que é uma gestão... Era interessante pensar o seguinte, é uma gestão que só tem 50 anos de distância entre ela e o fim da escravidão. Né? 50 anos, havia muitas pessoas ainda em Campinas que haviam conhecido... Situar para o pessoal que não entende. A igreja ficava ali em frente onde hoje é o Cine Capitólio. Exatamente. Onde hoje passa a Floriano Peixoto, né? Que a Floriano Peixoto é uma invenção daquele momento. Então, em frente ao que hoje é o Capitólio, estava lá a igreja, e em nome do fluxo de pessoas naquela avenida que está se abrindo, bota essa igreja abaixo. A gente sabe hoje, com toda a criticidade, com toda a percepção que a historiografia é capaz de ter, que não é só isso. Né? Havia o interesse de fazer, como aliás houve o interesse de apagar todas as marcas que foram possíveis. E não por outra razão, a Igreja do Rosário ela é construída em outro lugar e vai ser ocupada com outro tipo de prática católica. Uma igreja muito mais branca do que a igreja que havia antes. Né? Outras gestões vão fazer esses movimentos, né? de tentar dar a cara da cidade, a cara dos projetos que eles representam. Né? Professor, deixando de lado um pouco essa arqueologia urbana aí, vamos retomar aquela que eu gostei dessa questão da alma. Após a perda da expressão comercial de Campina, ela encontrou a sua alma, reencontrou a sua alma, ou ainda está buscando a verdadeira alma? Qual é o espírito da coisa? Esse negócio da alma é interessante, né? Porque isso é muito relativo. Eu acho que a alma da cidade ela é uma coisa muito disputada. Né? Tem uma expressão que a gente de história gosta muito de usar, que é a ideia do... O pessoal da educação também gosta, mas nós de muita história... gente acendendo vela, né? Exatamente isso. Tem uma expressão, viu que nós historiadores capturamos dos educadores, que é assim, território contestado. A alma é um território muito contestado, muito disputado, na verdade. Né? Então, os grupos sociais, as pertenças todas, sempre acham que a imagem do desejo delas é que é a alma da cidade. Né? Que é um pouco isso. Né? Quer dizer, você projeta um desejo que a cidade seja como você quer que ela seja. Né? Você projeta um pouco essa história. Então, ao longo da história de Campina Grande, muitas almas já circularam, né, em busca dessa encarnação aí no corpo da cidade. E aí, o que eu acho mais interessante é quando você tem um conflito entre almas. Né? Você tem um momento histórico aí que tem umas 2 ou 3 almas querendo encarnar do mesmo corpo e, às vezes, conseguem se encarnar de forma mais forte. Campina já foi a cidade do algodão, né? Campina já foi a cidade... Primeiro, Campina acho que já foi a cidade da passagem comercial. Né? Campina já foi a cidade de ser um ponto de comércio, não só de produtos da agricultura e da pecuária, mas também da escravaria. Depois, Campina é a cidade do algodão. E depois, Campina é também a cidade da festa, também é a cidade da tecnologia. Campina já foi muita coisa e é muita coisa. Né? A história da alma, do meu ponto de vista, ela é muito interessante e muito fascinante quando você consegue perceber em cada momento histórico, mais do que uma alma encarnada, a disputa entre elas. Então, se você pegar uma cidade, ela é muito pouco cediça à fotografia, né? Porque a fotografia, de certa maneira, congela um pouco. A cidade, eu acho que ela é mais capturável pelos sentidos. Então, se você pegar, por exemplo, os anos 70, vamos pegar uma década que eu particularmente gosto muito. Quase todo mundo diz assim, Campina nos anos 70 foi o momento em que Campina dá um salto no sentido de se transformar no que ela veio a ser depois, que é um polo tecnológico. A Campina não seria o polo tecnológico que é hoje sem os incentivos
que é a Universidade Federal da Paraíba, hoje a Universidade Federal de Campina Grande, deu e sofreu naquele momento. Mas nos anos 70, Campina também foi um lugar de efervescência cultural, de efervescência artística, de transgressões enormes, de festas e de muitas práticas culturais muito transgressivas. Por outro lado, Campina também foi um lugar de festas tradicionais que depois resultaram no que a gente chamou de maior São João do mundo. Então você pega uma década só e você tem muitas almas circulando ao mesmo tempo. Agora, cada uma delas tem a ver com grupos sociais, projetos sociais. Né? Quando eu digo projetos sociais, é projetos de sociedade. Né? E o olhar de muita gente que, em certas circunstâncias, consegue consegue ser escutado. Né? Deixa eu dar só um último exemplo para encerrar essa história. Assim, Campina Grande teve, durante os anos 70 e durante uma boa parte dos anos 80, por exemplo, um jornalista como Severino Machado, que é uma pessoa que infelizmente hoje está esquecidíssima. Severino tinha uma página do Diário da Borborema que era para fazer entrevista. Todo domingo ele publicava uma entrevista no Diário da Borborema. E Severino conseguiu fazer uma coisa maravilhosa. Se as pessoas hoje forem recuperar essas entrevistas, vão ver coisas interessantíssimas. As entrevistas de Severino, elas não eram repetitivas, elas não eram convencionais, e de vez em quando ele entrevistava as pessoas mais normais, vamos dizer assim, mais esperadas, e com maior frequência ele entrevistava pessoas absolutamente disruptivas. Ele entrevistava aquelas pessoas que você não imaginaria nunca que ele fosse entrevistar. E por que ele fazia isso? Porque ele era um homem pobre, um professor de história, homossexual, que queria dar visibilidade do jeito dele a um lado transgressivo da cidade. Então ele entrevistava artistas, ele entrevistava pessoas da rua, ele entrevistava pessoas que não estavam necessariamente naquele circuito que outros jornalistas, por várias razões que eu não vou discutir, que cada um estava no seu quadrado, vamos dizer assim, que outros jornalistas davam visibilidade, que outros lugares do jornal davam visibilidade. E por que Severino tinha esse espaço no jornal? Porque Campina nos anos 70 era isso. Né? Era uma cidade que tinha... tem uma expressão de um pensador francês que eu acho muito boa, que eu acho que representa muito as cidades todas, mas Campina nos anos 70. Era uma cidade que vazava por todos os poros. Né? Que não havia Aí você diz, mas era o tempo da ditadura, Campina teve intervenção? Teve. Mas mesmo assim, Campina vazava por todos os poros. Isso tem a ver com a universidade? Certamente, certamente. Essa no meu departamento, inclusive na minha unidade, há uma professora, a professora Roselene, que estuda isso há muito tempo. Ela tem um projeto dedicado especialmente a isso, mas outras pessoas também estudam, e acho que é um consenso hoje. Não é muito prudente que a gente resuma tudo a alguém, mas às vezes tem pessoas que conseguem fazer a diferença. Acho que o professor Linaldo Cavalcante, ele conseguiu imprimir um ritmo à Universidade Federal e ao campus de Campina Grande, e não só as exatas, mas as humanas de Campina Grande. Campina Grande, naquele momento, não tinha biológicas na Federal, só tinha exatas e humanas. As biológicas eram um setor privado, depois que aquelas se incorporaram. Mas a universidade ela conseguiu não só recepcionar aqui pessoas que em nenhum outro lugar conseguiriam ser da universidade, em função das perseguições da ditadura, como Campina Grande conseguiu fazer com que essas pessoas se sentissem à vontade para serem agitadoras culturais do jeito delas. Sabe? Então, é claro que isso não é uma coisa, não é um demiurgo, né? Não é alguém que chegou e fez um milagre, mas assim, tornou possível. Então, muitos intelectuais... Criou as condições. Criou condições, exatamente. Quer dizer, as pessoas abriam suas casas, suas bibliotecas, faziam eventos, né? Faziam saraus, faziam encontros de poesia, de literatura, de música. E tem algumas pessoas que conseguem institucionalizar isso de alguma forma, que aumenta a repercussão. Né? Então, é a história, por exemplo, da Fátima, né? É a história, por exemplo, das tertúlias, é a história, por exemplo, do Festival de Inverno, é a história, por exemplo, dos eventos de poesia de Celso Pereira, sabe? É a história, por exemplo, pode parecer uma coisa convencional, mas funcionou, de certa maneira, como um operador de muita coisa interessante na época, em relação à moda, por exemplo, às festas de Dona Seve Nunes. Então, às vezes são coisas assim relacionadas a um segmento muito estreito da elite campinense, e às vezes não. Às vezes são pessoas que conseguem dar condições a práticas, vamos dizer assim, mais populares, mais periféricas, no sentido de poder da cidade, que fazia a cidade mais alegre, mais dinâmica. Você acha que a cidade perdeu essa energia, digamos assim? Não.
Eu acho que não. Eu acho que a gente tem ainda, em todos os momentos, uma agitação e uma fertilidade muito grande. O que eu percebo é que, assim, quando as coisas estão acontecendo, elas não são visíveis para todo mundo. A gente vê mais quando a gente toma um pouquinho mais de distância. Então, por exemplo, nós estamos em 2025, eu estou falando, por exemplo, das colunas de Severino Machado. Eu acho que em 72, 76, 78, talvez não fosse possível que alguém lesse as entrevistas de Machado como alguma coisa que estava permitindo uma prática cultural, vamos dizer, mais transgressiva. Ou seja, o distanciamento permite que você... O distanciamento e também... ressignifica aquilo. E a gente experimentar outras coisas também faz com que a gente valore de forma diferente. Mas hoje, por exemplo, né, vou pegar dois exemplos que eu tenho visto aqui, inclusive pela universidade, de forma mais pregnante. Campina Grande hoje é um lugar onde você tem muita batalha de Islã acontecendo, né? E essas batalhas... Explique o que é Islã para... são batalhas... É difícil explicar, para mim é difícil explicar, mas é assim, são práticas culturais onde você tem pessoas que interagem umas com as outras com poesias cantadas ou musicadas e que são poemas e músicas que discutem as questões do setor mais popular da sociedade, vamos dizer assim. Então, são questões do que a gente chamaria geográfica e politicamente da periferia da cidade. Muito embora a palavra periferia seja muito ruim, porque você imagina que essas pessoas estão à margem. E no caso dessas batalhas, elas não estão à margem de coisa nenhuma, elas estão no centro de uma prática cultural interessantíssima, bastante produtiva e que reúne muita coisa boa, muita agitação interessante. Campinas já é um lugar também de muito evento que envolve a comunidade trans, que é polimorfa também na sua definição, e que produz uma estética diferenciada, uma música diferenciada, um uso de cores e formas de relações sociais subjetivas muito diferenciada. Então, na minha opinião, eu acho que não tem perda, tem transformação. A gente deixa de viver certas coisas e passa a viver outras, né, que são interessantes ao seu modo. Como eu sou professor de história e a gente tende a ser um pouco mais crítico, eu acho assim, há às vezes um empobrecimento da criatividade quando a prática cultural ela se transforma muito padronizada, né? Quando a coisa fica muito repetitiva. Aí tem uma perda. Era essa pergunta minha com relação a esse momento que a gente teve a institucionalização do São João, vou considerar a institucionalização do São João, quase que não falo, se perdeu muito da nossa capacidade criativa, né, professor, em termos da diversidade cultural que Campina tinha, pelo menos que eu me lembro nos anos 70, 80, por ali a gente tinha, era uma cidade-chave, tinha um festival de inverno, você falava de movimentos dessa natureza que colocava Campina como expressão não só na região, no Nordeste, mas nacionalmente. Há espaço, está acontecendo isso, há perspectiva? Uma coisa que, vez por outra, se comenta muito, né? Por exemplo, nessa época aí, existiam centenas de quadris de rua, né? Ou seja, o São João não era uma coisa concentrada num espaço só. A cidade toda vivia São João e cada rua, né, tinha lá seu grupo que era protagonista das atividades culturais daquela área. Né? Essa blocagem, vamos dizer, da indústria cultural. A que se deve essa involução? Assim. Isso é mesmo. Uma revolução. Né? Eu não sou a pessoa mais capaz de falar disso, porque a gente tem uma brilhante especialista disso aqui, que é a professora Elizabeth Cristina, a professora Bebete, que fez a tese de doutorado dela sobre São João, e ela foi muito, muito feliz na tese dela. Mas eu me arrisco a dizer o seguinte: todas as vezes que a gente perde a diversidade, a gente perde muita coisa. Todas as vezes que a gente perde a multiplicidade, né, a variedade, a gente perde muita coisa. Então, assim, se você pega a história do São João de Campina, eu não sei se eu vou dizer uma heresia, talvez Bebeto me corrija se eu estiver errado, mas assim, a sacada de fazer o que a gente chama hoje de maior São João do mundo foi uma sacada muito boa, né? Campina estava num vácuo de evento e de identidade, talvez, pelo menos do ponto de vista das elites locais, e aí de repente você inventa a ideia de pegar um lugar, né, que está... Eu vou usar os argumentos da época, não quer dizer que eu concordo com ele necessariamente, mas assim, você pega um lugar que está subutilizado e você junta e produz uma festa naquele lugar e você, né, chama a cidade toda, etc. E consegue a continuidade disso durante todos esses anos. Então, assim, eu acho que foi uma sacada maravilhosa e tudo bem. O problema é, para operacionalizar isso,
você precisou silenciar um conjunto de outras. Quando eu digo precisou, deixa eu refazer minha frase. Está circulando na internet muito um negócio que diz assim: as pessoas não querem estudar filosofia porque acham que a filosofia não serve para nada. Depois eu vou usar um conceito de um filósofo do século XVIII, Kant, que ninguém quer ler mais, mas Kant era um gênio sob todos os aspectos. E tem uma coisa que Kant dizia que era assim: vamos pensar as condições de possibilidade. Então, quando você coloca em circulação uma determinada prática cultural, você produz, ou você articula, ou você torna possíveis certas práticas e outras não. Então, a lógica do maior São João do mundo, ela foi realmente de concentrar no mesmo espaço e no mesmo tempo, e paulatinamente, numa mesma lógica, a festa de São João. E aí, o que não cabia nisso foi perdendo espaço, foi perdendo financiamento, foi perdendo legitimidade, foi perdendo público, né? Porque você começa a atrair as pessoas, você sabe, a sociedade capitalista é uma sociedade da propaganda, é uma sociedade do produto, da mercadoria. Então, quando você tem uma mercadoria que não está no centro, né, da dinâmica, da energia do momento, isso vai se esgarçando. E aí a palavra que você usou, a diversidade, eu acho que é a palavra mais produtiva mesmo. Nós perdemos a diversidade. Então, a lógica das quadrilhas e das festas de família e das músicas e dos jeitos de dançar de pensar que o que se fazia em Bodocongó não é o que se fazia na Palmeira, não é o que se fazia na Liberdade, não é o que se fazia em Santo Antônio, não é o que se fazia no Pedregal, não é o que se fazia no Jeremias. E que isso vai sendo pasteurizado, isso é muito ruim, evidentemente, né? Então, para usar essa dicotomia do bom e do ruim, que é sempre muito perigosa, é maravilhoso o maior São João do mundo, o Parque do Povo, os artistas globais e não sei o que mais lá que vem para Campinas, aquilo tudo é maravilhoso. Mas há um preço a se pagar, que é o que nós fazíamos some. E aí eu fico com pena, porque assim, eu acho que há uma quantidade enorme de talentos que se perderam. Por quê? Pessoas que eram capazes de fazer coisas super criativas e que passaram a se adaptar a modelos pasteurizados para poder sobreviver nessa lógica, sobreviver nesse mercado. Eu acho isso uma pena, um enfraquecimento. Nessa lógica dessa perda em relação ao que é, digamos assim, moderno, né? Das coisas que vão atropelando as coisas que são mais antigas. A gente percebe isso no centro da cidade, né? Arquiteturamente falando. A questão do patrimônio histórico, que ele vai sendo relegado, os prédios vão sendo sucateados, degradados. Isso acontece não só aqui em Campinas, né? Acontece em várias cidades aí, Brasil afora, mundo afora. Como você analisa essa questão? Não tenho solução para nada, não. Mas eu tenho pelo menos um sentimento de vamos dizer assim, de aborrecimento e de preocupação. Campina, como eu acho que muitas cidades no Brasil, talvez todas, é vítima agora, como em muitos outros momentos, do capital puro e simples, nesse caso específico, do capital vertido em bens imóveis. Então, se é verdade que durante os anos 40 e 50 Campina teve um boom de construções, primeiro nos anos 40, em vários lugares do centro e em bairros mais próximos do centro, você teve um boom da construção de certos equipamentos, prédios, casas, com aquele padrão moderno que a gente aprendeu a nomear como Art Deco. Nos anos 50 e 60, em função dos influxos de modernização urbana brasileira, a gente teve uma expansão dessa lógica para outros bairros, para o Alto Branco, para o Santo Antônio, para a Liberdade, para o São José. Você começa a ter casas projetadas por arquitetos, o mais famoso de todos, o Geraldino Duda, que fez casas belíssimas em Campinas. Fez obras também públicas como teatro e muitas outras coisas, mas também fez muita casa. O Geraldino era uma figura interessantíssima e que conseguiu traduzir para a dinâmica de Campina Grande, para o clima, para o relevo, etc., aquela coisa da arquitetura juscelinista, né, e da arquitetura moderna do Bossa Nova, né? Tem casas de Geraldino que são músicas da Bossa Nova, né? No Alto Branco tem casas extraordinárias que são músicas da Bossa Nova que Geraldino conseguiu transformar numa planta. Era um homem muito inteligente. Essas construções, elas são o apagamento de outras formas de construir casa também. Tem modelos que foram sendo substituídos, mas a gente vai acostumando, né, que aquelas décadas deixou um legado. Hoje, o que é que a gente tem?
A gente tem 2 processos em Campina Grande. Né? Um primeiro processo é uma pasteurização urbanística por conta da lógica dos grandes condomínios, que são formas de segregação espacial. Isso é estudado no mundo inteiro. O pessoal da geografia, da arquitetura, da sociologia urbana estuda isso sobejamente. Campina está vivendo um processo que muitas cidades vivem, que é de segregação espacial. Cada vez as pessoas que têm dinheiro se isolam mais e vivem cada vez mais ilhadas, que é para não ver a catástrofe social que infelizmente ainda existe. O outro lado disso é a produção de ruínas. O centro de Campina Grande hoje é um negócio lamentável, né? As pessoas que moravam ali, elas se mudam para outros lugares e elas não conseguem pensar, ou não têm interesse, ou então isso não é rentável, que aquela casa onde elas moravam, que aquilo tem uma função social. O capital, ele não consegue pensar em função social de forma alguma. Então, o que é que acontece? Eu tenho uma casa no São José, eu tenho uma casa naquelas ruas que são próximas ao Açude Velho, por exemplo, e eu me mudo dali e vou para um condomínio fechado, ou para um conjunto de apartamentos, né, sofisticados, né, nas laterais da cidade. E aquela minha casa dali vai ser abandonada, ela fica ali esperando que um dia aquele terreno se valorize, num outro ciclo de transformação urbanística, de repente vire a geografia do capital e aquilo ali passa a valer mais dinheiro do que vale hoje, e aí eu deixo aquilo abandonado. E a cidade vai ficando cada vez mais o quê? Pelo menos na sua área central. Cada vez mais feia, né? Cada vez mais suja. Enquanto a gente tem um déficit habitacional gigantesco ainda, né? Apesar de todas as tentativas de recuperação desse déficit, pelo menos em alguns governos, a gente ainda não conseguiu dar conta disso. Então é um pareamento que eu acho que é um descompasso, na verdade. Eu não vou dizer que é a solução. Eu acho que se houvesse uma solução para esse problema, porque eu acho que é um problema, seria a consideração pelo Estado, e aí quando eu digo Estado, não é o governo do Estado da Paraíba, é o Estado enquanto poder público, né? O Estado, né? O Estado nacional, a compreensão de que essas casas que estão sendo transformadas em meros, como é que eu posso dizer, meu Deus, uma reserva física de capital que está à espera de valorização, que isso fosse desapropriado pelo valor venal do imóvel e transformado em habitação popular. Acho que a cidade ela ganharia muito com isso, em diversidade, né? Porque a cidade ganha quando pessoas de condições sociais diversas moram juntas. As moradias do centro voltando a ser moradias. Moradias, né? Exatamente, o centro voltar a ter vida. Né? Tem ruas do centro que você passa hoje que são um verdadeiro cemitério. Né? Nem aquele espaço é utilizado em favor da cidade. E quando eu digo em favor da cidade, é em favor das pessoas que vivem. Porque a cidade não é... A cidade, a gente diz assim, a cidade não é um abstrato, a cidade são as pessoas. São os animais, são as plantas, a cidade é a vida que circula dela. Professor, isso merece respeito. Para concluir, né, nossa conversa, é uma pergunta que é um pouco paradoxal, né? Nessa evolução. Aí, para fechar, Campina está envelhecendo bem? Depende. É o tipo de pergunta que a gente de história só responde assim, depende. Depende. Para quem tem dinheiro, tá. Sabe? Para quem tem dinheiro pagar plano de saúde. Para quem pode pagar plano de saúde, para quem pode pagar cirurgia plástica, para quem pode pagar os procedimentos todos que rejuvenescem pelo menos a parte de fora, tá ótimo. Então, entendeu? Cada vez a gente vê mais pessoas que a gente não sabe muito bem o que é que são, né? Pessoas que são cada vez mais estranhas. A cidade está perdendo sua face. Não tenha dúvida. Agora eu te digo uma coisa, a cidade do ponto de vista de quem não tem dinheiro, para dizer de uma forma mais objetiva, está envelhecendo pessimamente. Né? Apesar de muitos esforços do governo federal no sentido de proteção, a cidade em si, Campina é uma cidade adversa para o envelhecimento. Campina é uma cidade que tem um péssimo cuidado com calçada, Campina é uma cidade pouquíssimo acessível, Campina é uma cidade em que a mobilidade urbana ela é pouquíssimo pensada para a população. Não é só para a população idosa, não. É para qualquer pessoa que precise usar a cidade que não seja o homem branco, hétero, com dinheiro. Obrigado, professor, pela presença. Concluímos mais um Conexão UFCG. Até a próxima.